Vamos voltar, pessoal? Então, subprincípio da necessidade, a gente acabou de consignar no caderno que Jelinek nos trouxe a frase, né? Não se abatem pardais com tiros de canhão. Como o nosso estudo é para delegado de polícia, eu sempre trago um exemplo de delegacia que me faz lembrar esse subprincípio. Licença. Eu me lembro muito disso, dessa aula, desse tema, toda vez que eu prendo alguém e durante a formalização do APF, o preso vira para mim e fala assim: pô, autoridade, precisa disso, cara, eu vou preso. Porque ele se mostra tão chocado com a prisão dele. Ou seja, autoridade, a senhora já falou comigo que eu não devia ter feito isso, eu já tô dizendo para a senhora que fui eu mesmo que fiz, que eu tô arrependido, não vou mais fazer. Agora, pô, precisa me prender? Tem necessidade disso? Ou seja, você tem meios menos gravosos de me corrigir, né? Meios adequados, e aí dentre os adequados você escolhe um meio menos gravoso. Tecnicamente seria isso, né? Tem necessidade disso, autoridade? Pô, ou seja, você estaria para aquele preso na cabeça dele usando um meio mais gravoso do que o que você precisaria. Um mero bate-papo, ele combinar com você que ele não vai mais fazer isso, seria suficiente na cabeça dele. Então, combinou? Fechou? Então eu posso ir embora, dormir na minha casa, autoridade, porque você não precisa me prender, né? A prisão seria mais gravosa do que o necessário. Ok? Então, só para vocês se lembrarem dessas coisas pitorescas, né? Claro que você tá ali de plantão lavrando um APF porque você quer, né? Mas não tem a menor necessidade, longe de você ter alguma necessidade, lavrar algum APF na madrugada, né? E aí, sempre que isso é recorrente, tá, gente? Quando você tem, principalmente os autores, assim, de furto e roubo sem violência à pessoa, né? Roubo feito com grave ameaça, aqueles simulacros e tal, você acaba tendo mais oportunidade de ficar conversando mesmo com o preso para saber alguns meandros. Via de regra, são pessoas que atuam sempre numa mesma circunscrição, então você acaba tendo maior interesse em saber alguns detalhes ali para desarticular as próprias próximas empreitadas, porque como os delitos acabam tendo uma probabilidade de liberação na audiência de custódia muito grande, você sabe que ele vai acabar voltando. Então você tenta bater um papo ali para desarticular outras frentes, outras pontas da atuação dele, né? E aí não é incomum você ouvir essa pérola na sua madrugada. Então, toda vez, pessoal, que eu escuto isso, eu me lembro, eu falo, gente, isso é princípio da proporcionalidade. O cara tá me ensinando aqui o substrato da necessidade, né? Então, direito constitucional para leigos, temos aí uma colaboração dos nossos presos em flagrantes, da Central, né? Mas enfim, fechando aqui só uma brincadeira para a gente de fato iniciar o nosso bloco, um exemplo concreto que a gente verifica a aplicação do princípio da proporcionalidade e a análise da jurisprudência pátria no substrato necessidade, um excelente exemplo para você usar na nossa prova é a súmula vinculante 11 do STF, do uso de algemas, ok? Porque até ela virar súmula vinculante, claro, vocês sabem, nós tivemos um cabedal aí de jurisprudência fundamentando o mau uso da algema pelas autoridades policiais, pelas autoridades públicas, de um modo geral, e em especial pelas equipes policiais, tá? Então, todo esse mau uso da algema, efetivamente, foi estudado e foi verificado que em vários casos você não precisava efetivamente colocar as algemas no seu conduzido, porque você tinha outros meios menos gravosos, menos vexatórios, no caso concreto, para levá-lo a lugar seguro, para conduzi-lo a lugar determinado pela autoridade policial. De modo que você não precisaria, em todo e qualquer preso, independente da idade, independente do crime cometido, independente do número de policiais da equipe que estão cumprindo aquilo, você não precisaria usar algema e você verificou a má utilização ou a utilização desnecessária, tá? Desproporcional em última análise, tá? Então, quando dá a edição da súmula vinculante número 11, você verifica efetivamente essa discussão, tá? Quando vai ser proporcional sob o prisma da necessidade o uso de algemas. Exemplo, quando você tem um preso muito agressivo, um preso muito arredio, um preso com potencial muito alto de fuga,
Quando você nem tem esse preso com esse perfil, mas você está olhando para a sua equipe e você verifica que você está sem uma equipe com um número suficiente para impedir a fuga daquele preso, daquele conduzido, ou com policiais que eventualmente não estejam aptos a inibir, a neutralizar eventual empreitada daquele preso. Por exemplo, um policial que já não tem um trabalho de rua há muitos e muitos anos, porque se dedicou à vida cartorária e em razão do déficit de funcionários, você acaba pegando ele para cobrir ali, fazer uma dupla com outro policial que já tem uma vida na rua mais atuante, e aí em razão do desequilíbrio ali daquela dupla, você acaba orientando, olha, pegou, bota algema, traz, não sei o quê, porque a sua própria equipe não está numerosa, não está, né, tecnicamente ali fazendo frente à eventual investida daquele conduzido. Então, você tem que ter uma necessidade premente, tá? Note bem, esse exemplo que eu dei aqui do policial que já tem um determinado tempo de casa e uma vida cartorária muito antiga, já praticamente desligado das atividades de rua, isso aqui, para você justificar, você tem que olhar todo um contexto, tá? Se você chega vamos supor, numa polícia super desenvolvida, uma polícia super preparada e equipada e se utiliza desse fundamento, isso não vinga. Eu estou falando especificamente no contexto do estado do Rio de Janeiro, um estado falido, um estado onde você tem um déficit de servidores gigantesco e o trabalho não pode parar. Você às vezes se vê com uma equipe totalmente capenga, cumprindo diligências que precisariam do triplo de policiais do seu lado. E você tem que cumprir com 1/3 do efetivo que você deveria usar para aquilo. Por quê? Porque você não tem servidores, tá? Então, nesse contexto, isso se justifica, ok? O que não se justifica é quando você tem um cenário perfeito e aí você não empregou a equipe correta, então o erro foi do Estado mesmo, o Estado não poderia invocar isso em benefício próprio, tá? Mas, no caso da escassez de mão de obra e você ter que tocar o barco e fazer o show acontecer, efetivamente você tem que preservar os seus policiais, a sua equipe e orientar, claro, né? Você já capturou, então agora você traz algemado porque a fuga dele é premente, é iminente, tá? Então, nesse contexto. Eu sei, pessoal, que a súmula vinculante número 11, vocês estudam isso em processo penal, ela é muito atacada por outras razões, né? Ela é muito atacada principalmente por ela eventualmente não ter preenchido aqueles requisitos formais, né, para edição de súmula vinculante, em razão do número de casos, em razão de uma série de coisas. Mas o que eu estou discutindo aqui, a gente não está estudando processo penal, eu estou discutindo o pano de fundo que motivou tanto as decisões do STF com relação à súmula vinculante número 11, quanto a questão da própria necessidade do uso da algema. Essa questão que eu falo, necessidade do uso da algema, é que foi o que eu tô querendo trazer para vocês aqui no quesito da proporcionalidade, tá? Então, súmula vinculante 11, ela aprofundou a discussão do princípio da proporcionalidade no substrato necessidade, tá? Para você verificar as hipóteses em que se mostra efetivamente necessário, adequado mas necessário o uso da algema no conduzido, tá? Muito legal. Então, estabelecidas essas questões do princípio da necessidade, a gente vai analisar o último substrato, que é o princípio da proporcionalidade em sentido estrito ou estrito sensu, tá? Proporcionalidade em sentido estrito ou estrito sensu, tá? Você vai colocar que, basicamente, esse substrato analisa o custo-benefício da medida, tá? O nível de restrição de um lado e o grau de realização do interesse de outro. Custo-benefício. O quanto eu vou restringir de um lado para realizar do outro, tá? É igual você estudando para concurso, né? O custo-benefício disso. O quanto você restringe coisas de um lado da sua vida para realizar do outro, tá? Então, proporcionalidade em sentido estrito determina que a promoção do bem jurídico que se pretende, tá, fazer deve ser superior ou igual à restrição ocorrida do outro lado. Então, a promoção daquele bem jurídico ou proteção, tá, ou efetivação, deve ser igual ou superior à restrição que ocorre do outro lado, tá?
Aqui, pessoal, a doutrina ela faz o cotejamento tanto do peso abstrato quanto do peso em concreto dos bens jurídicos envolvidos, tá? O peso abstrato, quando a gente fala, tá, de peso abstrato, é fato que a gente, no âmbito de direitos fundamentais principalmente, não tem nenhum direito fundamental que se sobreponha abstratamente em face de outro. Essa ponderação a gente estuda na aula de direitos fundamentais, só estou dando uma palhinha aqui para quem ainda não foi meu aluno, ela é feita sempre no caso concreto, tá? Mas, quando eu falo de cotejamento entre o peso abstrato e o peso em concreto do bem jurídico envolvido aqui, nessa relação de custo-benefício da proporcionalidade em sentido estrito, eu estou falando no sentido abstrato do peso que eu estou dando, para você considerar o tratamento que o texto constitucional dispensou àquele bem jurídico, tá? É para você verificar, no contexto da nossa Constituição, qual foi a densidade, a magnitude, a amplitude, a necessidade que a Constituição deu àquele bem jurídico, tá? E aí você vai ver se abstratamente a Constituição se ocupa mais de um ou de outro, embora se ocupe de ambos, mas qual o contexto ali de densidade, de tratamento de relevo constitucional, abstratamente. E no caso concreto, você vai verificar naquele ambiente daquela problemática, tá? Concretamente, qual é o cotejamento que eu devo fazer, qual é o custo-benefício que eu devo analisar, qual é a supressão em face de uma promoção que eu devo fazer, tá? Então, não se esqueçam isso, peso abstrato e peso em concreto dos direitos envolvidos aí, tá? Aqui, pessoal, a gente deve pisar no freio, assim, e fazer uma pausa, respirar, fazer uma reflexão, porque o Poder Judiciário aqui, ele deve ser muito comedido, tá? Porque ele deve tomar um cuidado de só invalidar medidas nesse fundamento do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, quando realmente não existia essa compensação de promoção do interesse favorecido, tá? Quando realmente não houver essa compensação. Por quê? Quando você tiver uma incerteza, quando você tiver um empate, tá? A medida deve tentar ser mantida pelo Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário, ele não pode se substituir ao legislador, que é o poder democraticamente eleito para isso, tá? Para fazer essas escolhas. Então, muito cuidado, ele deve ter aquela que a gente chama de autocontenção judicial, tá? Autocontenção judicial. Bacana? Então, tá bom. Estabelecido esse contexto aqui, né? Eu quero abrir uma observação. E aí, vai ser o último tema e o grande tema da nossa aula mais breve dessa semana, que é proporcionalidade e proibição da proteção deficiente. Proporcionalidade e proibição da proteção deficiente. Você vai botar entre parênteses unter mas verbot. Tudo junto. O N, T, E, R, M, A, S, S, V, E, R, B, O, T. Ok? Unter mas verbot. Isso é alemão. A expressão alemã da proibição à proteção deficiente, tá? Por quê, pessoal? Tradicionalmente, a gente já estudou, o princípio da proporcionalidade nasceu para controlar excessos no exercício do poder do Estado. Então, a concepção tradicional do princípio da proporcionalidade é a proibição ou vedação, como a doutrina usa essa expressão, vedação do excesso. Vedação do excesso. Na doutrina alemã, ela é chamada de Übermaßverbot. Se escreve igualzinho a parte final, só que você vai trocar o unter pelo Uber, ok? Eu não falo alemão, então a minha pronúncia, por óbvio, não está ok, tá? Mas só tô querendo ilustrar como você vai escrever para uma eventual prova discursiva, tá? Então, tradicionalmente, o princípio da proporcionalidade foi olhado e pensado para esse viés, Übermaßverbot, tá? Que é a vedação do excesso, tá? Eu não posso ter excessos no exercício do poder estatal. Então, ele nasceu para controlar esses excessos. Mas, hoje em dia, especificamente depois do advento do Estado Social,
quando você passou a ter o Estado atuando positivamente para proteger e promover direitos, então depois do advento do Estado social, quando o Estado, então, ele não é mais um Estado negativo, um Estado absenteísta, um Estado que deve ser contido meramente, mas ele deve ser um Estado que deve ser prestacional. Ele deve agir positivamente para proteger e promover determinados direitos. Esse é o contexto do Estado social. O princípio da proporcionalidade ganhou uma nova roupagem, que é essa roupagem. É o princípio da proporcionalidade sob o prisma da proibição da proteção deficiente, tá? Esse prisma busca combater a inércia do Estado na defesa dos bens tutelados pela Constituição, tá? Esse prisma da proibição da proteção deficiente busca combater essa inércia do Estado na defesa dos bens tutelados pela Constituição, tá? Nasce aqui, então, você vai colocar um dever de proteção estatal, sublinha dever de proteção estatal, e coloca entre parênteses bem grande. Esse dever de proteção estatal nada mais é do que o imperativo de tutela. É um imperativo de tutela, tá? É aqui que surgem aqueles ditos mandatos constitucionais de criminalização que você lê nos votos do ministro Gilmar Mendes, tá? É exatamente nesses imperativos de tutela quando você está atuando na área criminal, tá bom? Ainda na área criminal, esses mandatos constitucionais de criminalização, seria legal você anotar aqui. Bota aí uma seta, né? E coloca mandatos constitucionais de criminalização. Nestes, pessoal, o legislador, ele não tem liberdade para deliberar, para decidir se vai ou não criminalizar condutas que atentem contra determinado bem jurídico. Essa margem diante de um mandato constitucional de criminalização não existe. Por quê? Porque o legislador, ele pode fazer esse juízo se deve ou não editar uma lei que criminalize determinada conduta quando você tem essa margem. Quando você está diante de um imperativo de tutela vindo da Constituição, você não pode fazer essa escolha, você é legislador. A Constituição já está mandando que você criminalize, tá? Então, essa margem de escolha, essa liberdade de decisão fica ao largo, fica do lado de fora, tá? Então, isso daí é muito importante, imperativos de tutela, tá? Para a gente finalizar, vamos organizar aqui o caderno, né? Você coloca assim, na área dos direitos sociais, é que você vê uma grande atuação deste ponto no quesito de verificação de prestações que poderiam ou não ser exigidas, do Estado em juízo, tá? Aqui que você vai verificar na proteção deficiente, na vedação, na proibição da proteção deficiente, essas questões relativas à prestação do Estado cobrada em juízo, tá? Abro uma observação aqui, pessoal, porque também é uma expressão muito usada pelo STF, em especial pelo ministro Gilmar, que pode aparecer na prova, principalmente na prova de delegado de polícia, pelo apelo da matéria, tá? Ele usa muito a expressão garantismo negativo e a expressão garantismo positivo. Garantismo negativo e garantismo positivo, tá? São expressões que ele usa, explica e que tem grande apelo para a gente na nossa prova e que sairiam exatamente fundamentadas da aula de hoje, tá? Por quê? O garantismo negativo é a proporcionalidade na sua faceta mais tradicional, que é a faceta de vedação do excesso, tá? Então, garantismo negativo é a aplicação do princípio da proporcionalidade na vedação do excesso, como ele tradicionalmente foi concebido, tá? O garantismo positivo é que é essa noção mais contemporânea, mais atual, mais depois do advento do Estado social, tá? O garantismo positivo determina
que o Estado não pode se abster de punir certas condutas altamente reprováveis. Então, o Estado ele tem que punir determinadas condutas especialmente reprováveis, tá? Então, esse seria um garantismo positivo em contraponto com o garantismo negativo. Aqui também, pessoal, na proporcionalidade em sentido estrito, você deve atentar e assinalar para o seu examinador que o Poder Judiciário deve ter cuidado para evitar a excessiva judicialização da política. Judicialização da política, porque são escolhas que, no geral, devem ser feitas pelo legislador. Excepcionalmente, a Constituição determina, faz mandamos, ok? E aí você deve obedecer e observar. Bacana? Então, não se esqueçam desse porém, dessa cereja do sundae, tá? Na prova objetiva, você acaba não tendo problema com essa ponderação, mas minha promessa com vocês foi já preparar o caderno para a prova discursiva, porque eu faço votos que o meu time aqui, minha galera, esteja já com uma base muito boa para não ser pega pela nota do corte, pela nota de corte e já conseguir chegar na segunda fase com certo conforto, né? Então, com relação a princípio da proporcionalidade, a gente fecha aqui a nossa observação, nossa aula, tá? Sobre especificamente o princípio da proporcionalidade. Vocês estão chegando perto aí de 1 hora, né? Só discorrendo sobre o princípio da proporcionalidade. Notem, não teve piadinha, não teve brincadeira, não teve perda de tempo. É conteúdo. Então, você tem praticamente 1 hora de aula com conteúdo de princípio da proporcionalidade. Ou seja, é um princípio muito denso, muito vasto e muito importante para a nossa prova, tá? Não se esqueçam de saber operar muito bem esse princípio, para vocês não passarem vergonhas, não cometerem gafes que podem custar pontos na hora da sua prova, tá bom? Então, eu encerro por aqui a análise para não me alongar desnecessariamente e a gente volta já na próxima aula com mais um ponto do edital, tá? Não necessariamente um ponto a gente fecha em uma aula, tá? A gente vai fechar o ponto quando esse ponto se esgotar. Então, a gente, semana que vem, vai iniciar um novo ponto e só vai terminar quando ele se esgotar. A gente não tem limite de horas aqui. Nosso limite é o limite de vocês, tá? E, obviamente, sempre de olho no edital, para a gente não se alongar demais em determinado ponto e depois faltar tempo para os outros pontos, tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui, sigo disponível para dúvidas, tá? E até a próxima aula, até o próximo vídeo que eu tô aguardando ansiosamente para subir para a plataforma de vocês. Tchau, tchau!